Boa noite, meu irmão. É alegria estar com você nessa noite de domingo. Agora são 17 horas e 36 minutos. Eu estou aqui na casa do Alfieres e a gente está se unindo para fazer essa gravação para você, trazer uma mensagem nessa noite. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim, ó: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Talvez essa seja a pergunta que você faz para você mesmo. Por que você buscou uma igreja? Por que você deixou as coisas do mundo para procurar algo melhor para você? Ninguém que vem para a igreja vem sem querer nada. Todo mundo quer a vida eterna. Eu quero, você quer. Eu acho que a vida eterna precisa ser o alvo de cada um. Se o seu alvo não é a vida eterna, o que você está fazendo na igreja? Por que você está deixando de aproveitar o mundo se você não tem nada que você quer? Acho que a gente vai para a igreja porque a gente quer a vida eterna, correto? Esse jovem, ele sabia muito bem o que ele queria. Ele queria ser salvo. Apesar dele ter a sua religião, apesar dele ser uma pessoa muito direita, muito certa, ele sentiu que faltava algo. Quando ele percebeu que Jesus botou as crianças no colo e disse o seguinte: não deixai-vos impeçais vir a mim, ele diz aqui o verso 13, porque dos tais é o reino dos céus, ele se emocionou. Porque ele nunca tinha visto ninguém falar isso. Ninguém havia dito para ele que o reino do céu podia vir de uma criança. E esse homem se emociona e vai buscar Jesus. E ele pergunta para Jesus o que ele tinha que fazer, porque a vida eterna era o alvo da vida dele. E com certeza a vida eterna é o alvo da sua vida. É o alvo da minha vida. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava conversando sobre morte, né? E ela falando que queria morrer com 70 anos. Eu disse: olha, se eu morrer com 44 tá bom. Eu tenho 44 anos, certo? A questão é como eu vou morrer. Se eu vou morrer salvo ou se eu vou morrer perdido. Entendeu? Porque morrer, se a gente continuar nessa terra, se Cristo voltar, todos nós vamos morrer. A questão é como nós vamos morrer. Se nós vamos morrer preparados ou nós vamos morrer perdidos, né? A história desse homem aqui é a história de um homem que queria morrer salvo. Ele queria ser salvo. E quando ele conheceu Jesus, ele se empolgou, ele se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele estava disposto a qualquer coisa. Ele havia descoberto um tesouro, sabia disso? E a Bíblia diz que ele vai buscar em Jesus esse tesouro. O que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse o seguinte: ninguém é bom senão só Deus, senão Deus. Você conhece os mandamentos? Lógico que aquele jovem conhecia o mandamento. A Bíblia diz, o livro de Mateus diz que ele era um príncipe. Um príncipe não era um filho de um rei naquela época, não. Um príncipe era um líder religioso, né? O povo de Israel tinha 70 príncipes que faziam parte do Sinédrio. A Bíblia fala que Nicodemos era um príncipe, certo? E a Bíblia também diz que esse homem era um príncipe. Ele era um homem de muito conhecimento, de muita fé para aquela época, mas estava faltando. A religião não preencheu o vazio do coração dele. Às vezes a gente acha que o que falta pra gente é a religião, mas deixa eu dizer uma coisa pra você: a religião não preenche o seu vazio. Eu e você, todo mundo tem um vazio no coração do tamanho de Deus. Ele só pode ser preenchido por Deus. É um vazio muito grande e precisa de alguém muito grande para preencher esse vazio. Precisa de alguém eterno. Jesus disse para aquele rapaz: você conhece os mandamentos? Honra teu pai, honra tua mãe, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. Ele disse para Jesus: olha, eu tenho feito isso desde que eu era criança.
Desde que eu era pequenininho, eu já tenho feito isso. Aquele homem estava preparado para ser salvo. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Você não precisa estar preparado para ser salvo. Você não precisa ser o melhor. Você não precisa ser o maior. A Bíblia diz que João Batista foi o maior de todos os homens. Mas o menor deles, no reino dos céus, é maior do que João Batista. Sabe? Você não precisa estar preparado. Você precisa estar seguro nas mãos de Deus. Porque a salvação não vem de você. Ela vem de Deus. Ela vem de Jesus Cristo. A nossa salvação não é pelos nossos méritos. Ah, não, pastor, não, a salvação não é pelos nossos. A nossa salvação é pelos méritos de Cristo. Só que eu queria que você entendesse o seguinte: a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo pelo que Cristo fez. Só que se você aceitou a salvação, o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus vai saber quem você é por aquilo que você faz. Uma árvore boa, ela não pode dar frutos maus. É isso que Jesus quer dizer. Aquele jovem rico era uma árvore boa. Ele tinha frutos bons. Mas Jesus disse para ele, a Bíblia diz que Jesus o amou. Diz aqui o verso, olha. Depois que ele disse que ele guardava os mandamentos, Jesus disse para ele no verso 21, fitando os olhos nele, disse Jesus, fitando os olhos nele, o amou. Amar para a gente é uma coisa, amar para Deus é outra. Quando Jesus disse que o amava, é porque Jesus estava disposto a dar tudo por ele. Você está disposto a dar tudo por aquele que você ama? Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas estão dispostos a dar tudo por ele? Às vezes eles não estão dispostos a dar nem aquilo que Deus pede a ele, que ele seja fiel naquilo que ele designou, que é o dízimo. O dízimo a gente não dá por causa de Deus, a gente dá por causa de nós mesmos, para nos livrar do egoísmo, para fazer com que a obra dele cresça. Ah, mas Deus não é dono do ouro e da prata, pastor? Ele não pode providenciar? Pode. Ele pode sim. Certo? Se você não quiser, ele vai dar um jeito. Certo? Mas porque a obra é dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele dá um privilégio de você participar da obra dele. Ele te dá a chance de você participar da obra dele. Certo? E às vezes por egoísmo, por ganância, a gente oprime a nós mesmos e tira de nós a oportunidade de participar da obra de Deus. Certo? Olha só, o jovem rico, ele queria muito a salvação. Jesus disse para ele assim, ó, falta apenas uma coisa para você. Ele era bom, ele era uma pessoa carinhosa, ele era uma pessoa fiel, ele guardava realmente os mandamentos. Ele não estava mentindo para Jesus, não. Mas Jesus disse para ele o seguinte, ó, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, diz o verso 21. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás o tesouro nos céus. O que o pobre podia dar para aquele jovem? Talvez se Jesus pedisse para ele o seguinte, olha, vai, vende tudo que você tem e dá para mim. Ele estaria disposto a dar para Jesus. O problema é que Jesus não pediu isso. Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Sabe por quê? Porque aquilo que você dá para um pobre, você nunca mais vai ter de volta. Ele não tem como retribuir você em nada. Ele não tem como compensar você lá na frente em nada. Porque para o pobre você dá hoje, amanhã acaba. Certo? Agora à tarde a gente foi visitar algumas famílias, levar uns sacolões. A gente sabe que aquilo que a gente deu, ele não volta mais. E não é para voltar mesmo. Certo? Porque quando você dá ao pobre, você dá e esquece. O que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não precisa nem saber. Certo? O que Jesus queria que esse jovem rico entendesse é que ele precisava livrar-se daquilo que ele tinha, para ele conseguir aquilo que Jesus tinha para oferecer para ele. Deus não vai pedir para você dar tudo que você tem, mas pedir para aquele jovem. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o coração dele. Deus conhece o seu e o meu coração, querido.
Ele sabe o que você precisa dar para ele. Ele sabe que você precisa dar para ele o seu egoísmo, o seu orgulho, a sua ganância. Ele sabe que você precisa entregar nas mãos dele as coisas que você está apegado, seus vícios, suas vontades. Ele sabe o que ele está pedindo de você. Para aquele jovem ele disse, olha, apenas uma coisa te falta. Jesus só pediu isso para ele. Jesus não pediu para ele abrir mão do egoísmo dele, porque ele não era um homem egoísta. Jesus não abriu mão, não pediu para ele abrir mão do orgulho, porque ele não era um homem orgulhoso. Jesus não pediu para ele pedir perdão a ninguém, porque ele não estava devendo perdão a ninguém. Jesus pediu apenas uma coisa. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que o coração dele estava apegado àquelas coisas. Eu não sei em que o seu coração está apegado. Tem pessoas que têm o seu coração apegado na igreja. Certo? Tem pessoas que têm o seu coração apegado num carro, numa casa, numa propriedade. Tem o seu coração apegado no seu emprego. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você tem o seu coração apegado? Em que você busca segurança? Tem gente que busca segurança numa conta bancária. Ah, eu tenho muito dinheiro no banco, isso vai me dar segurança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode até te dar uma segurança momentânea. Né? Esses dias eu visitei um homem que tem muito dinheiro. E ele me chamou na casa dele para ele me dar uma oferta, para eu comprar alguns sacolões. Ele está trancado dentro de casa, ele já tem uma certa idade, ele está trancado dentro de casa. E ele me passou o dinheiro por um buraco num portão. Entendeu? Porque apesar dele ter uma boa condição, ele não tem mais ninguém por ele. De que vale o dinheiro, amigo, se esse dinheiro não pode proporcionar nada? Certo? O jovem rico, ele tinha muitas propriedades. Jesus disse para ele, vai lá e vende tudo que você tem. Certo? Eu não sei o tamanho do apego desse jovem, mas a Bíblia diz que ele foi embora triste. Ele foi embora triste porque Jesus pediu para ele dar tudo que ele amava. Eu acho que ele tinha mais coisas, mas o que ele amava era aquilo que ele possuía. Certo? E Jesus disse para ele, vai lá, vende o que você tem e dá para os pobres. Não dá para mim não. Você não precisa dar para a igreja, para o templo, não. Dá para os pobres. E você vai ter um tesouro no céu. E ele foi embora triste, chateado, revoltado. Porque Jesus pediu para ele a única coisa que ele não estava disposto a dar. Tem algo na sua vida que você não está disposto a dar para Jesus? Tem algo na sua vida que você se apega, que você diz assim, não, isso aqui não pode. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus tem coisas maravilhosas para você. A Bíblia nos mostra que o céu vai pagar tudo que você perder nessa terra para alcançar o céu. Sabia disso? O céu vai te pagar tudo que você perder nessa terra para alcançá-lo. Mas nada nesse mundo vai compensar você de perder o céu. Pensa nisso. Tudo que você tem nesse mundo é passageiro. Tudo que você tem nesse mundo é passageiro. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu e um primo meu, a gente é da mesma idade, nós íamos estudar na escola adventista. A gente tinha um primo mais velho, hoje até pastor esse primo mais velho, e ele atravessava a gente a BR-101, a gente morava em Itaboraí, na beira da BR. E a gente tinha que vir para a escola e ficar na beira da BR esperando ele para atravessar a gente. E a gente ficava na beira da BR contando os carros. E um dia eu vi um carro novo, um carro diferente. Aonde a gente ficava sentado tinha um quebra-mola, os carros passavam devagar. E eu vi um carro diferente. O nome do carro era Sport. Sport XR3. E eu me apaixonei por esse carro. Eu achava o carro mais bonito que tinha no mundo na época. Sport XR3. E eu falei pro meu primo o seguinte, quando eu crescer, eu vou ter um carro desse. E eu via esse carro na rua, eu sonhava com esse carro, eu achava esse carro tão lindo. Mas eu fiz 10, fiz 15, fiz 20 anos, 25 e nunca tive condição de comprar o carro. Mas no dia que eu fiz 26 anos de idade, eu encontrei um homem que tinha um Escort
XR3 para vender. E eu comprei um Escort XR3 dele. Era vermelho, tinha direção hidráulica, tinha vidro elétrico, ele era álcool, o álcool era barato na época, tinha ar-condicionado. Eu falei, poxa vida, esse é o carro do meu sonho. Eu cheguei em casa todo feliz, falei pra minha esposa, ó, se arruma que a gente vai viajar. Ela falou assim, por que você tá feliz? Aí eu comprei um Escort. E eu peguei esse Escort e a gente foi viajar pro Rio Grande do Sul. Posso dizer uma coisa pra você? Um ano depois, no dia que eu fiz 27 anos, um ano depois, exatamente, eu falei pra minha mulher o seguinte, se eu não vender esse carro hoje, eu vou pôr fogo nele. Ele me deu tanto trabalho, eu precisei fazer o motor dele 3 vezes. Tudo naquele carro estava ruim, o ar-condicionado nunca funcionou, o vidro elétrico não funcionava. Tudo no carro estava ruim, até que um mecânico me deu um conselho. O problema desse carro é o dono, você tem que trocar o dono dele. E eu saí determinado, ou a vender o carro, eu ia me desfazer desse carro de algum jeito. E eu me lembro que eu vendi ele bem barato. E o camarada ainda saiu reclamando ainda depois, quis devolver o carro, falei, ó, agora já era. Eu comprei outro carro na mão dele. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A gente tem sonhos na nossa vida. A gente almeja alguma coisa, a gente almeja uma faculdade, a gente almeja um trabalho, a gente almeja um casamento. A gente almeja tanta coisa nessa vida. Nós almejamos ter uma casa nova, uma casa boa para morar, uma casa nossa. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Qual é a coisa que você mais almeja? Porque tudo que a gente pode ter na vida, ela é passageira. O que tem muito valor para você hoje, amanhã não tem valor nenhum. Certo? As coisas elas passam. Jesus disse o seguinte, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O meu convite para você hoje é que você não deixe a palavra de Deus passar na sua vida. Que você olhe, pense um pouquinho. Esse jovem era uma pessoa muito boa. Mas Jesus, ele veio buscar aquele que se acha perdido. Aquele jovem achou que as coisas que ele tinha podiam dar segurança a ele. Jesus só pode salvar aquele que está perdido. Se você não acha que você está perdido, Jesus não pode salvar você. Ele veio buscar e salvar aquele que se encontra perdido. A Bíblia diz que o jovem rico, olha só o que diz o verso 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O pecado não é você ter nada, querido. Você pode ter tudo que você quiser. Não é pecado você ter. O problema é você colocar a segurança da sua vida naquilo que você tem. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O apóstolo Paulo dizia o seguinte: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele entendeu que a única coisa que ele precisava era o poder e o amor de Jesus Cristo na vida dele. Você quer esse poder para você também? Você quer entender esse amor misericordioso de Jesus? Ele diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Ele diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Aquele jovem foi buscar Jesus e parecia que ele estava buscando Jesus de todo o coração, até o momento que Jesus disse para ele: olha, vende o que você tem e dá para os pobres. Jesus pediu para ele a única coisa que ele não estava disposto a dar. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você estiver apegado a coisas nesse mundo, o que Jesus pode fazer por você? Hã? Se ele diz: olha, você vai me buscar, mas você só vai me achar se você me buscar de todo o coração. Entrega o que você tem nas mãos de Jesus, querido. Espere que ele faça o melhor na sua vida. Nesse momento tão difícil que a gente está passando, a gente tem que tomar uma decisão. Ou você se entrega a Jesus, ou você desanima completamente. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. O que você vai fazer sem ele? Nessa noite de domingo, o que a gente pode fazer sem ele?
Que Deus possa abençoar você. Eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos comigo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nessa noite de domingo, Pai, estamos aqui porque queremos firmar a nossa vida aos Teus pés. Perdoa os nossos pecados, Pai, e nos ajude a sermos fiéis a Ti e a fazermos a Tua vontade. Que nesse mundo, Pai, nós possamos firmar os nossos passos, possamos nos entregar completamente nas Suas mãos e fazer a diferença nesse mundo escuro. Que possamos ser o sal da terra e a luz do mundo, meu Deus. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite para você.